E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de um dos melhores livros que eu já li. E eu posso afirmar que é o melhor livro cristão, né, de conteúdo cristão que eu já li na minha vida, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E se você gosta de ler, se você gosta de resenha de livros, já se inscreve aqui no canal, que a gente tem esse tipo de conteúdo aqui, e já deixa o teu like pra me ajudar. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse livro. Eu acabei a leitura dele recentemente e essas marcações aqui são sobre alguns trechos que eu quero comentar depois. Mas esse aqui é o livro. Olhem, gente, a capa dele é muito bonita mesmo. Ela tem tipo uma... Não sei se dá pra ver, mas é como se fosse um relevo. Atrás assim a sinopse, enfim, é um livro muito bonito mesmo. Aqui no Brasil ele é publicado pela Thomas Nelson Brasil, que faz essas capas maravilhosas para os livros do C.S. Lewis. Esse foi um livro que eu comprei ele e enrolei um pouco para começar a ler. Só que é aquele tipo de livro que quando você lê, você fica pensando, meu Deus, por que eu não li antes? Quem lê sabe que é difícil a gente escolher o que a gente vai ler, porque são muitas opções de livros bons. Mas esse daqui, com certeza, se você ainda não leu, coloca como prioridade, porque ele é um livro incrível. Primeiramente, eu quero ler com vocês a sinopse do livro, pra vocês terem uma noção se você ainda não leu, tá? Então eu vou ler aqui rapidinho. Em um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pela rádio com o intuito de explicar a fé cristã de uma forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Nessa edição especial, com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis do Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajaram e fortaleceram milhares de ouvintes em tempos de guerra, e ainda reverberam mais de 70 anos depois. Então, esse livro, ele é um compilado de palestras que Lewis deu na rádio, mas eram palestras, sim, em sequência, explicando a fé cristã para soldados, né, que precisavam fortalecer a sua fé. Então foi em tempos de guerra, gente, isso é sensacional. Mas foi montado, assim, pelo próprio Lewis, tá? Então foi escrito por ele que montou todo o livro. Então quando a gente entende o contexto que o livro foi escrito, em tempos de guerra, explicando mesmo a fé, sabe, tintim por tintim, torna o livro ainda mais apaixonante. E eu quero comentar um pouco sobre alguns aspectos, assim, que eu tirei do livro, né? Mas primeiramente eu quero dizer que todo cristão que ainda não leu esse livro precisa ler. Então ele é um livro que tem que estar aí na estante de todo cristão. É um livro que todo mundo deveria ler, mas se você é cristão e você ainda não leu, você precisa ler esse livro. Ele com certeza vai desconstruir algumas visões erradas que você tem sobre a sua própria fé e construir caminhos mais corretos, ou pelo menos te levar a questionar algumas coisas, né? Então ele não vai te induzir a nada, mas ele te leva a pensar. E eu acho que isso é o que torna os livros do C.S. Lewis tão interessantes e profundos. O fato dele ser um cara muito inteligente, dele ser um questionador, ele faz com que os livros contenham argumentos e um conteúdo muito profundo. Então, o que torna a escrita de C.S. Lewis tão fascinante é o fato dele não se contentar com qualquer argumento esfarrapado. Ele era um cara que ele foi ateu por muito tempo, então, quando ele se converte ao cristianismo, ele procura respostas para as suas dúvidas e ele traz aqui nesse livro o resumo de tudo da vida, né? Além do cristianismo, ele te pega pela mão e vai desde o começo, te fazendo entender o que uma pessoa sem fé pensa a respeito da vida, e aí ele vai introduzindo o cristianismo nisso tudo. Eu sei que fica um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é que com certeza esse é o livro mais evangelístico que eu já conheci, porque é um ateu falando sobre o cristianismo, então pode ter certeza que ele é muito profundo, até porque não é qualquer ateu, é C.S. Lewis, um cara muito inteligente e que a gente sabe que tem um legado maravilhoso, né, absurdo de grande. Mas eu achei um livro extremamente incrível e profundo. Muitas pessoas falam que a escrita de Lewis é pesada e cansativa. Eu não achei ele um livro cansativo. Ele é um livro que te prende porque você quer muito ler o próximo capítulo. Por mais que seja um livro de conteúdo e quando você acaba de ler você fica com a cabeça meio pesada processando aquilo. Por mais que ele seja assim, ele é um livro sim muito bom, de uma leitura muito instigante. Lewis consegue trazer isso, ele consegue te fazer refletir sobre coisas e você fica, meu Deus, eu, por exemplo, sou cristã de berço, mas lendo esse livro eu fiquei, caramba, como que eu nunca tinha pensado nisso? Ele te traz respostas até para perguntas que você nunca fez, então é realmente fascinante. As pessoas falam que ele é um livro meio pesado, por quê?
Porque Lewis é muito inteligente e ele é um livro que a data da primeira publicação dele foi em 1952. Então ele tem uma linguagem sim um pouco mais antiga, o que torna talvez um pouco pesado, mas não é nada muito difícil. Eu tenho certeza que talvez alguns trechos você precisa ler de novo, assim como eu precisei ler 2 vezes, mas não é nada assim muito difícil não, e não é o livro todo que você precisa estar relendo. Então fique tranquilo, dá pra entender sim. E eu acho que o fato da linguagem ser um pouco mais formal, talvez, torna o livro mais profundo, né? Então ele não é nem um pouco raso, com certeza esse adjetivo nunca poderia ser usado para C.S. Lewis. Ele não é nada raso. Então, como eu já disse, por ter sido ateu, nesse livro ele traz alguns pontos e argumentos profundos em relação à vida que nos faz ter convicção do evangelho. Então, com certeza ele é um livro muito bom para você dar de presente para aquele seu amigo que você tá evangelizando, para aquele seu amigo que você tá conversando sobre o cristianismo, sobre a sua fé, sobre a vida. E agora eu quero ler com vocês alguns trechos, por isso tem essas marcações. Quero ler alguns trechos aí. Não se preocupem, não tem nenhum spoiler nem nada, eu só quero ler alguns pequenos trechos que eu acho que pode instigar em você aí uma vontade de ler o livro, para você ter um gostinho do que é escutar, né, conversar com Lewis através do seu livro, que é fantástico. Ele começa bem do começo mesmo, ele começa falando sobre o que ele chama de lei moral, que é algo que nenhum de nós, né, seres humanos, construímos, mas que gera uma pressão sobre nós. Não vou explicar sobre isso, você lê o livro para entender, mas é muito interessante porque, de fato, é o começo de tudo, sabe? É o que torna o cristianismo necessário. E aí ele falou isso aqui que eu vou ler pra vocês, ó. Você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral. Da mesma forma que descobrirá mais sobre o ser humano ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tenha construído. Então ele fala aí sobre o quanto a gente pode conhecer de Deus a partir da lei moral, que é algo que tá em todos nós, independente da fé. E isso é muito doido, ele explica isso no livro e eu achei fantástico. E aí nessa mesma pegada de lei moral ele fala o seguinte: meu argumento contra Deus havia sido de que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Então, ele vai nesse ponto aí, ele vai pegando, tá, mas por que você acha isso errado, né? Quem disse pra você que isso é errado? E é sobre isso que ele fala nesse capítulo aqui da lei moral. E eu acho muito interessante Lewis ter começado por isso. Eu achei fantástico, eu abriu a minha mente, eu fiquei, caramba, eu nunca tinha refletido sobre isso. E eu acho que ele começa falando da lei moral pra você achar o problema, sabe? Então, pô, existe isso. Existe essa questão. E aí, no resto do livro, ele vai tratando disso e mostrando, não, peraí, a gente descobriu o problema, mas a solução já existe, está em Cristo. E é fantástico essa lógica pra mim, assim, ó, ai, sério, eu me apaixonei por Lewis através desse livro, quero conhecer mais as suas obras, porque o cara é um gênio. Gostei muito dessa parte aqui também, que ele fala o seguinte: quem somos nós para discordar de Deus? Ele é a fonte da qual vem todo o nosso poder de raciocínio. Quando está argumentando contra ele, está argumentando contra o poder que permite a própria argumentação. Então, cara, ele dá uns tapas na cara assim e faz a gente refletir de uma forma muito sensacional. Essa parte também aqui é muito linda, fala o seguinte: mas o cristão acredita que qualquer bem que ele possa fazer venha da vida em Cristo que está dentro dele. Ele não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. Então essa aí é a lógica, né, do sacrifício de Cristo, da graça de Cristo sobre nós. Essa parte aqui fez eu me apaixonar ainda mais por Lewis, que foi ver a sabedoria dele em 1940 e pouco, que foi quando ele deu essas palestras. E olha a visão que ele já tinha, que muitas pessoas hoje em dia, que muitos cristãos hoje em dia ainda não têm. Então essa parte aqui me encantei por C.S. Lewis, que ele fala o seguinte: o mau estado do material psicológico não é um pecado, mas sim uma doença. Não é motivo para arrependimento, mas para cura. E a propósito, isso é muito importante. Os seres humanos julgam uns aos outros por suas ações externas, mas Deus os julga pelas suas escolhas morais. Então aqui ele fala sobre as questões, né, psicológicas, das doenças mentais, que não são pecados, né, que não são demônios, mas que são motivos para a cura, para um tratamento. Então, assim, achei fantástico, né, como filha de terapeuta psicanalista que sou, me encantei por Lewis falando sobre isso. E aqui ele vai falar um pouquinho também sobre como Deus julga o ser humano, que é muito diferente da nossa visão, e é por isso que a justiça de Deus, ela é muito além da nossa, né? E ele fala também sobre isso. No capítulo Esperança, Lewis aqui tá falando sobre alguns grandes apóstolos, pregadores, enfim, ele fala o seguinte: todos deixaram a sua marca na terra justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Aspire ao céu e terá a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Cara, isso aqui eu fiquei tipo,
Uau, é muito isso. Lewis também fala da importância de nos aprofundarmos em Deus. Em uma parte do livro ele fala o seguinte: mas você não consegue chegar a terras novas estudando o oceano desse jeito. Ele estava se referindo a ficar apenas na praia, por exemplo. E também não vai obter vida nova simplesmente sentindo a presença de Deus nas flores ou na música. Então ele fala que a gente não pode, como cristão, viver apenas da emoção de sentir a Deus e tudo mais, na natureza ou na música, né? Nessa questão emocional, mas sim que a gente deve se aprofundar em Deus na verdade, na palavra, buscando conhecer mais dele, sabe? Ter um relacionamento mais profundo e não somente superficial no quesito emocional. Então eu gostei muito da explicação que Lewis deu em relação a isso. Quando a sua proposta é conhecer a Deus, é Ele que tem que tomar a iniciativa. Se Ele não se revelar, nada que fizemos vai possibilitar que o encontremos. E de fato, Deus se mostra muito mais para algumas pessoas do que para outras. Não porque Ele tenha favoritos, mas porque é impossível para Ele revelar-se a uma pessoa cuja mente e cujo caráter estão em péssimas condições. Então, obviamente, o livro não vai ter resposta para tudo, mas ele traz algumas respostas para questões básicas e que muitas vezes a gente não entende e que talvez diminuam a nossa fé por a gente não entender. Então, ele vem e nos explica algumas coisas e eu achei esse livro, assim, sensacional. Ao mesmo tempo que ele é muito profundo, ele também é muito básico. É como se ele explicasse coisas da minha fé que agora eu considero importantes eu saber, mas que antes eu não sabia. Então, assim, sinceramente, Lewis conseguiu, sabe, trazer um livro com o título Cristianismo Puro e Simples, e é isso que ele trouxe aqui, sabe? De uma forma pura e simples ele explica o cristianismo e o mundo inteiro como um todo, a nossa vida como um todo. A maior parte daquilo que eu chamo de eu pode ser explicada de outra forma com muita facilidade. É só quando eu me volto para Cristo, só quando eu abro mão de mim mesmo para me entregar na sua pessoa, que começo a ter uma personalidade realmente minha. Então ele termina o livro falando sobre identidade, depois de te explicar algumas coisas que você não sabia sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre esse universo, ele acaba falando sobre quem realmente nós somos. Eu acho que eu já falei demais, mas a minha resenha sobre esse livro é isso, que eu achei o livro fantástico, profundo, necessário, e se você ainda não leu, você precisa ler esse livro. Então, ó, já encomenda o seu livro, já baixa o seu PDF, pede emprestado para um amigo, eu não sei, mas dá o seu jeito, porque você precisa ler esse livro. Ele com certeza vai abrir a sua mente, vai te fazer olhar por outros horizontes e acrescentar em muito a sua fé. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha desse livro fantástico de C.S. Lewis, esse clássico da literatura. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir lá no Instagram, que eu falo bastante sobre os livros que eu leio lá também. Em seguida eu tô comentando, então não esquece de seguir. E é isso. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!